O cão comunitário, conhecido como Orelha, com 10 anos de idade já estava na sua velhice, foi encontrado agonizando após severas agressões aí feitas no dia 4 de janeiro desse ano de 2026. A agressão da Orelha foi tão séria e tão severa que ele teve que ser submetido à eutanásia. Oi, seja lá quem estiver assistindo isso, meu nome é Léo Matos e cá estou para mais um vídeo. Ao contrário do de costume, né, que a gente fala sobre coisas leves ou coisas engraçadas, hoje o vídeo é sério, é sobre um assunto que tá chocando o Brasil e o mundo, e eu pelo menos pensei muito em não fazer esse vídeo porque mexeu muito comigo, assim, me deixou revoltado. Não tem como não se revoltar, sabe? É chocante. Quando eu soube dessa notícia, dessa atrocidade aí que aconteceu, eu senti um misto de tristeza pela Orelha e raiva, porque eu sei que não vai acontecer nada com esses seres aí que se dizem adolescentes. Pra mim são 4 ou mais demônios aí. São simplesmente monstros, tá? Não tem uma outra definição, não tem uma outra descrição para essas pessoas. Já adianto que a minha opinião pessoal sobre essa situação, sobre essas pessoas envolvidas aí, não só os suspeitos de terem feito essa maldade, esse absurdo aí com o cachorro, mas também os responsáveis e adultos que estão tentando acobertar, que estão tentando fazer com que isso se abafe, todos eles merecem sofrer em dobro. E assim, esse absurdo aconteceu no dia 4 de janeiro, mas só nessa terça-feira, dia 27, quase um mês depois, 3 homens foram indiciados aí por coação no caso. E detalhe, os 3 aí que foram indiciados são parentes dos adolescentes. Acredito que a revolta de todo mundo não tenha sido somente pelo fato, né, deles terem tirado a vida do animal, mas principalmente porque eles vão sair basicamente impunes disso tudo. Porque por serem menores de idade, eles não podem ser submetidos à prisão, apenas a medidas socioeducativas que a gente sabe muito bem que não vai servir de nada. Esperava-se que esses monstros aí, que esses animais, que esses demônios, enfim, agissem como alguém normal agiria, só que não, eles não são normais. Tanto não são que 2 desses adolescentes aí estão nos Estados Unidos, na Disney. Sério, eu fico incrédulo com a falta de noção, eu fico incrédulo com a falta de humanidade das pessoas, sabe? E me revolta mais ainda por saber que o máximo que pode acontecer com eles perante a justiça é a internação num estabelecimento educacional por no máximo 3 anos. Se fosse realmente para esses vermes serem internados, que fosse uma internação perpétua, só que é no máximo 3 anos. Olha, minha humilde opinião, o ECA deve ser revisto sim. Porque é muito fácil, né? Marmanjo aí de 16, 17 anos de idade comete a maior atrocidade já vista e o máximo que vai poder acontecer com eles é uma internação de 3 anos. Ah, por favor, né? O Orelha tinha cerca de 10 anos aí e como a gente falou que ele era um cãozinho comunitário, é porque realmente, gente, a comunidade toda ali acolheu ele e vários outros animais ali dando abrigo, comida, carinho. E no ato de pura maldade, esse bando de estrumes, esse bando de aberrações decidiram chamar a Orelha como se fosse dar carinho e começaram o espancamento. Nesse vídeo aqui a gente vai reagir a algumas pessoas falando mais a respeito disso, dando opiniões e trazendo outras informações aqui que eu não encontrei, mas que a gente vai ver juntos, né? E caso esse assunto seja muito sensível pra você, eu aconselho não assistir esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu postei ontem, que é mais descontraído, mais humorado, pra que caso você não possa e não queira assistir esse, você tem outro pra ver também, tá? E eu citei o Caramelo porque aparentemente esses mesmos vermes aí que fizeram isso com a Orelha também tentaram fazer com o Caramelo, numa tentativa de afogamento aí. E a gente só vê o padrão se repetindo aí mais uma vez, porque os suspeitos todos são brancos, ricos e da alta sociedade de Florianópolis. Da alta sociedade que eu digo não somente por serem ricos e por terem poder aquisitivo, são amigos de juízes, de parlamentares, dos grandes empresários do estado, ou seja, as chances de isso dar em alguma coisa judicialmente são mínimas e quase inexistentes, tá? Mas a justiça física e espiritual vai ser feita sim. É gente fazendo magia, é gente rezando, a gente orando, a gente desejando a morte. Eu não desejo a morte de nenhum dos envolvidos, porque a morte para eles ainda é pouco. Ainda seria leve para eles. Reforço, eles merecem sofrer o dobro ou o triplo do que eles fizeram a Orelha sofrer. Quem mata um animal inocente, mata qualquer ser vivo. Orelha era um cachorro comunitário da Praia Brava, em Florianópolis. Ele foi chamado durante a madrugada por um grupo de 4 adolescentes assassinos. Tiveram imagens de segurança aí, onde mostravam que tinham cerca de 6 adolescentes ali, né? Não sei se essas imagens são desse caso de agora ou do ano passado, mas lá mostrava que não eram apenas 4. Então são cerca de 4 adolescentes, tá?
Ele então foi espancado brutalmente, teve a sua cabeça perfurada com pregos, seu cérebro exposto de tanto levar pancada. Ele foi encontrado ainda vivo e agonizando na manhã seguinte por moradores do bairro. Foi levado ao veterinário, mas morreu na mesa de cirurgia. Os 4 adolescentes assassinos seguem impunes. O porteiro que filmou as agressões, para depois poder tentar fazer a denúncia, foi ameaçado pelos pais dos adolescentes. A juíza que julgaria o caso se declarou parcial por ter relações próximas com as famílias dos agressores. Será que ela já teria mexido alguns pauzinhos ali pra ajudar em alguma coisa? Não dá pra saber. Nesse vídeo do Gustavo que a gente tá reagindo, ele colocou o nome e a foto desses adolescentes, só que eu vou ter que cortar da edição porque não pode. Infelizmente não pode. Porque se pudesse, vocês podem ter certeza que eu faria questão de estampar a cara desses vermes aqui. Porque assim, por mais que eu não tenha tanta relevância quanto outras pessoas aí que estão falando sobre isso, quanto mais pessoas estiverem sabendo disso, quanto mais pessoas estiverem falando disso, menos são as chances deles saírem ilesos disso tudo. Então assim, todo vídeo que vocês verem falando sobre isso, não só o meu, né, compartilhem, republiquem, salvem, engajem para que cheguem cada vez mais pessoas. E que bom que a internet está fazendo barulho, porque isso já se tornou uma comoção internacional. Os Estados Unidos, que é onde 2 dos adolescentes estão lá curtindo, estão querendo que eles sejam expulsos do país e percam os vistos, que é o mínimo também, né? Outros noticiários aí ao redor do mundo também já estão falando sobre isso. Então, assim, se eles realmente não forem responsabilizados judicialmente, gente, vocês podem ter certeza. De alguma forma a justiça vai ser feita. Tem que ser feita. Um adolescente que faz esse tipo de coisa hoje e passa impune, amanhã acha normal dopar uma mulher e abusar dela inconscientemente. Vale lembrar que em 1997, menores de idade, filhos de pessoas da elite, atearam fogo em um indígena que dormia em um ponto de ônibus. Alegaram que foi de brincadeira. Com eles nada aconteceram. Galdino Pataxó faleceu com 95% do corpo queimado. Pedir justiça pelo cãozinho Orelha é pedir também por todos nós. Se não houver justiça pelos meios legais, a justiça virá pelas ruas. Tem que ser pelas ruas. E é essa juventude elitizada que hoje tortura e espanca animais. Amanhã incendeia moradores de rua durante a madrugada. Depois de amanhã, dopa, estupra e desqualifica as mulheres. No dia seguinte, atropela um trabalhador 200 por hora com seu carro esportivo. Esse é o início do ciclo de impunidade. Ele precisa ser parado. Agora. O cachorro Orelha tinha aproximadamente 10 anos. Era conhecido por ser dócil e recebia cuidados dos moradores. Era numa dessas casinhas que ele dormia com outros animais. O Orelha era um cachorro tão carinhoso que a gente ia dar carinho para ele e, na verdade, quem recebia o carinho éramos nós. O que mais a gente quer no momento é que seja punido as pessoas que fizeram isso com ele, que assim a gente sirva de exemplo para que ninguém mais possa fazer isso, né, com animal nenhum. Hoje a Polícia Civil afirmou que o mesmo grupo de adolescentes é suspeito de tentar afogar outro cachorro conhecido da comunidade. O cão Caramelo conseguiu escapar. E ele teve um final feliz, né? Ele foi adotado aí pelo delegado que estava à frente do caso. Sabe o que vai acontecer com quem fez o que fez com o Orelha? Nada. Vai acontecer nada. Pela justiça, não. Joga aí no Google, caso do índio Pataxó de Brasília, que algumas pessoas jogaram gasolina e tacaram fogo nele dormindo. Olha o que essas pessoas são hoje. O primeiro, Senado Federal. O segundo, analista jurídico do Tribunal de Justiça do DF, servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o único menor de idade, policial rodoviário, o outro, agente de trânsito que ganha 15 pau. Essas pessoas tacaram fogo num índio dormindo. Olha a profissão deles hoje. Vocês acham mesmo que alguma coisa vai acontecer com esses adolescentes? Se vocês quiserem que alguma coisa aconteça com esses adolescentes, a galera vai ter que reagir, né? Sem esperar a justiça. Já estão reagindo pesado, mas esse pesado ainda é leve porque eles merecem, tá? Ah, você tá incitando a violência? Tô sim. E, aliás, qualquer notícia de qualquer catástrofe que acontecer com esses marginais, me marquem na matéria que eu vou ter o maior prazer em vir aqui comemorar. Sim, qualquer coisa de ruim que acontecer com eles eu vou adorar. A cabeça dele estava arrebentada por dentro. É isso que a veterinária que trabalhou no caso do Orelha falou sobre ele. No dia 15 de janeiro de 2026, o Orelha, que era um cãozinho comunitário da Praia Brava de Florianópolis, Santa Catarina, um cãozinho idoso de 10 anos, foi atacado por um bando de adolescentes. Não, só para passar a informação correta, né? Essa agressão aí, o espancamento, no caso, aconteceu no dia 4 de janeiro. No dia 5 ele foi levado para veterinária e entre o dia 15 e o dia 16 a Polícia Civil começou a investigação aí. Morto, enquanto eles brincavam de quem dava porrada mais forte com pregos
na cabeça dele. O porteiro de um dos condomínios da região filmou o ataque, mas ele foi ameaçado pelos pais dos meninos que atacaram e ele teve que apagar o vídeo. E além disso, ele perdeu o próprio emprego. E mais, esse porteiro aí que foi ameaçado, né, que foi coagido a apagar o vídeo, foi ameaçado por pura e espontânea pressão, se é que vocês me entendem. E eu não posso falar nomes para não ser processada, mas um dos suspeitos está, nesse momento, nos Estados Unidos curtindo a vida dele, como se nada tivesse acontecido. Pelo visto, esses moleques estudavam no mesmo colégio que eu estudei. E, infelizmente, eu não consigo nem ficar surpresa com o fato de que esse colégio está completamente omisso e privou os comentários do Instagram e não está falando sobre o assunto. E é assim que o ciclo de violência claro. começa. Começa com eles maltratando animais, depois drogando uma menina numa balada, depois atropelando uma pessoa no meio da rua quando eles estão dirigindo bêbados. E nada acontece. Por quê? Porque eles podem pagar pra tirar a bunda deles da situação. Esses meninos chamaram o Orelha na maldade, chamando pra fazer carinho. Ele foi abanando o rabinho atrás deles, pensando que ia receber um afago. E ele recebeu violência gratuita. Chega de impunidade. O que vocês puderem compartilhar sobre a Orelha, não precisa ser esse vídeo, mas o que vocês puderem compartilhar, compartilhem. Não deixem esse assunto morrer. Vamos fazer isso chegar nas grandes mídias. E vamos fazer com que a Orelha tenha a justiça que ele merece. É isso, gente. Praticamente todo vídeo que eu vejo de alguém falando sobre esse caso, eu tô republicando, eu tô compartilhando, eu tô falando sobre, porque assim, essas pessoas aí devem estar achando que, é só uma coisa de TikTok, daqui uma semana ninguém lembra mais. Não, isso nunca vai ser esquecido. Revelada a autópsia do cachorro-orelha, e vocês não imaginam o tamanho da crueldade. Além desses adolescentes terem batido com um prego na cabeça dele, eles introduziram um pau através do ânus que chegou até a garganta do cachorrinho. Além do orelha, eles fizeram Eu já tinha ficado abalado pela notícia por si só, eu nem cheguei a ver imagens, né, do Orelha após ocorrido, nem quero também. Mas assim, sabendo agora da autópsia, do que realmente fizeram com o cachorro, não entra na minha cabeça. Como alguém pode ter tanta maldade dentro de si? Como? Eu real não entendo como alguém consegue estar em sociedade depois de ter feito uma coisa dessa. de outro cachorro e tentaram afogar um cachorro caramelo. Esse aqui é o doguinho caramelo que foi arremessado no mar e conseguiu fugir, porém teve um final feliz nessa história, porque ele acabou sendo adotado pelo delegado responsável. Jeffrey Dahmer adorava dissecar animais com 10 anos. Também o Ted Bundy, que mutilava e torturava animais na infância. Eu não tô afirmando nada aqui, mas amiga, a gente sempre sabe. Amigo, olha bem pra mim. A gente sempre sabe. Eu acho que é fácil demais a gente alegar, né, a gente dizer que se tratam de psicopatas, só que a situação nesse caso aqui, eu não sei dizer se é realmente psicopatia ou não. Eu acho que é simples demais a gente colocar pessoas que fazem maldades extremas numa caixinha de, tem uma questão psicológica, tem uma doença, tem alguma coisa ali que impede da pessoa de sentir. Pra mim, o que tem ali é pura maldade e ponto. Se depois for realmente alegado e descoberto que eles têm alguma coisa nesse sentido, aí ok. Mas por enquanto o que eu posso dizer pra vocês é que eu tenho raiva da cara desses moleques, eu tenho raiva da cara dos pais deles, eu tenho raiva do sistema que permite que eles continuem saindo impunes. Ninguém tem que ter dó nenhuma, ninguém tem que ter achismo sobre uma condição psicológica deles ou não ter. O que a gente quer é justiça pelas maldades que eles fizeram com esses animais. Se a minha voz puder alcançar uma única consciência que seja, eu tenho que falar. Eu vou falar sobre Orelha, o cachorro comunitário que foi torturado por 4 adolescentes de classe alta. Orelha não resistiu às pauladas. E para não estender ainda mais o sofrimento do animal, os veterinários optaram pela eutanásia, um último ato de compaixão humana. Os 4 criminosos são suspeitos ainda de tentar afogar um outro cão. Ou seja, o assassinato de Orelha não foi um caso isolado, não foi um momento único de descontrole. Seria muito simples classificar esses jovens como psicopatas. Exatamente. É um antissocial, desprovido de sentimentos, de empatia e de remorso. Mas a psicopatia, ela não explica nem pode justificar todo o comportamento humano cruel. Quando a gente afirma que um assassino é um psicopata, a gente retira desse indivíduo qualquer responsabilidade por seus atos. Os 4 assassinos de Florianópolis são, na verdade, aberrações sociais. O comportamento deles é uma deturpação daquilo que é tido como natural, como aceitável. O filósofo Thomas Hobbes acreditava que o homem era egoísta e mau por instinto. Então, era preciso o poder do Estado para controlar essa natureza perversa. Já Rousseau defendia que o homem nascia bom e era a sociedade doente que o corrompia. Nem inteiramente bons, nem totalmente maus. Estudiosos do comportamento, no entanto, afirmam que a empatia é um dos principais atributos
atributos da espécie humana. A nossa espécie evoluiu reconhecendo a humanidade no estranho, como um espelho, sentindo dores alheias, se colocando no lugar do outro. Para vivermos em comunidade é preciso aceitar regras comuns, é preciso que a gente se submeta a uma moral coletiva. A moral é aquele princípio que tem por intenção e resultado o bem coletivo. Se é bom para o grupo, é moral. Se beneficia o indivíduo e sacrifica a coletividade, é imoral. O assassinato de Orelha não é só a morte cruel de um animal, é um sintoma de uma sociedade doente e imoral. Nessa sociedade, a importância de uma vida depende de onde ela se encontra na hierarquia social. Há categorias de humanos e quanto mais vulneráveis eles forem, menos ou nenhuma empatia devem receber. Aí o negro pode ser escravizado, o indígena no ponto de ônibus pode ser queimado, a criança indefesa pode ser estuprada, o subversivo torturado, o morador do morro pode ser fuzilado. É aquilo, né, gente? O pobre, se ele vai no mercado e rouba um saco de arroz, nossa, 10 anos de papuda pra ele. Agora esse bando de Enzo aí, mimado, branco, rico, vão pra Disney. Morais naturalizam a injustiça, a crueldade, porque eles aprenderam a desumanizar pessoas e a objetificar animais. Eu desejo, mas eu não espero justiça no caso do cachorro Orelha. Com o poder econômico e a influência política das famílias desses assassinos, é muito pouco provável que ela aconteça. O porteiro que presenciou a violência contra o animal foi intimidado e demitido. A justiça está fazendo vista grossa e descartou qualquer perícia nos celulares e nos computadores dos assassinos. Prova? Pra que prova, né? Bom, vamos dar tempo ao tempo, que a internet se acalma e a poeira vai baixar. Aqui, ó, a Marcela falou, na verdade são 6 adolescentes e só estão falando de 4. Não sei por que não estão falando desses 2. O que a grande maioria das pessoas está falando é que são 4 adolescentes. Só que assim, pode ser que sejam mais. Que há pouco tempo, Orelha será esquecido, como tantas vítimas do ódio antes dele. E por que eu continuo indignada se eu sei que a justiça não será feita? Porque o humano em mim insiste em sobreviver, apesar de tudo. É, gente, tá cada dia mais difícil de acreditar na bondade das pessoas, tá cada dia mais difícil de achar que a gente vai evoluir em algum momento, porque se crianças e adolescentes que vão ser o futuro do mundo estão nesse nível, o que vai ser do mundo daqui pra frente? Mais uma vez, eu deixo minha opinião aqui de que eu queria que o ECA fosse revisto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nem que seja para abrir exceções, porque assim, um delinquente desse de 17 anos sabe muito bem o que tá fazendo. Sabe tão bem que não fez só uma vez. Aí realmente fica muito fácil para essas aberrações sociais aí, como a Raquel Sherazade comentou. Graças à pressão de nós aqui da internet e à divulgação de dados cruciais, a casa dos responsáveis de um dos envolvidos foi visitada. E eu quero parabenizar quem foi visitar. Deixaram uma lembrancinha lá que eu acho que calha muito. Graças a gente, o Fantástico viu essa história e tá fazendo uma matéria sobre isso, isso já foi confirmado. Por que isso é uma vitória? Porque a repercussão midiática faz pressão no judiciário. Parece que um caso não vai ter relevância enquanto a mídia não entendeu o que aconteceu. Então, quando a mídia entende o que aconteceu e passa pra frente, o Ministério Público é obrigado a agir. Será mesmo? Para os animais que fizeram o que fizeram, judicialmente não vai acontecer nada. No máximo para os responsáveis ou para as pessoas que estão ali acobertando toda essa situação, né? Mas judicialmente, para os responsáveis que tiraram a vida do Orelha, não vai acontecer nada, infelizmente. Tem gente me pedindo pra jogar na caixa preta o nome daqueles adolescentes que mataram o cachorrinho Orelha, né? Não precisa me pedir, não. Primeira coisa que quando eu vi essa notícia que eu vi que já tinham divulgado os nomes foi pegar o nome pra jogar na minha caixa preta. Porque não foram homem de ir lá e matar o cachorro, agora vão ter que ser homem de colher a consequência. Mas eu digo uma coisa, a sorte desses miseráveis é que eles não moram na minha rua. Que eles estão muito longes. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, não vou falar nada, tá? Só vou dizer uma coisa, vou pegar os nomes e vou jogar na minha caixa. Tá vendo isso aqui, ó? Esse é meu padê aqui, ó. Esse eu resgatei da rua também, batiam nele na rua. Pergunta quando eu fui lá pegar ele se alguém tinha culhão. Ia ter culhão de encostar nele. Não ia, não. Ele tá aqui com a gente agora. Peguei ele lá na capital. Ah, ó, como é que esse bichinho aqui, ó, não faz mal pra ninguém, ó. Como é que um desgraçado, um miserável consegue fazer mal pra um bichinho desse, ó? Como é possível? Então é isso, não tô nem aí que pra idade, não sei o que. Se for um homem de fazer aquilo com o cachorro, vão ter que ser homem de colher. E olha, eu vou falar uma coisa. A cobrança vem, e vem mesmo. Amo. Gente, desculpa, mas o que é caixa preta? Eu também não sei exatamente do que se trata, mas imagino que envolva magias, que envolva alguma coisa ali das pesadas. Ah, que é menor de idade, o ECA não prevê consequência judicial. Mas a espiritual, o ECA prevê? Vai ter consequência sim. Esses adolescentes teriam feito isso com o cão Orelha na madrugada do dia 4 para o dia 5 de janeiro.
O cão foi encontrado muito Ó, aqui aparece dois adolescentes. ferido, ainda com vida. Foi levado ao veterinário, 3, mas acabou não resistindo a esses ferimentos, precisou passar por uma eutanásia. 4, Além disso, 5, ainda é suspeita que esses mesmos adolescentes tenham levado um outro 6. cão, o cão Caramelo. Só que é isso, né, gente? Não tem nenhum lugar aqui dizendo que essas imagens se tratam do dia do acontecimento. Então não dá pra saber se realmente são 6, se são 4. Eu acho que no fim das contas nem importa quantos são, quantos foram. O que importa é o que esses animais fizeram com a orelha. Caso a gente tenha alguma atualização sobre esse caso aí, eu posso trazer aqui pra vocês no outro vídeo. Um beijo, fiquem bem e eduquem as crianças próximas de vocês, por favor.